Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem eles fala é o Matheus Tavano, do Dificuldades Técnicas, e hoje eu vou falar para vocês alguns dos projetos que eu consigo pensar aqui que podem ser monetizados e pelo menos ao mínimo utilizados para alavancar a carreira de vocês, colocando esses projetos no currículo. E claro, o que é importante no fundo mesmo é a experiência que esse tipo de projeto vai dar para você no ramo de programação e no ramo de dados também. Eu vou colocar alguns projetos aqui, beleza? Então vamos começar sem mais delongas, segue baile. Bom, pessoal, o primeiro projeto mais evidente que todo programador conhece é o desenvolvimento de um website. Aqui vocês podem utilizar esse website como uma forma, inclusive, de divulgar o seu próprio serviço, a sua própria competência técnica. Se você é um programador front-end, por exemplo, ou até mesmo back-end, já estudou aí a programação básica e quer começar a se adentrar cada vez mais aos projetos indo mais complexos, o website é um projeto básico que é capaz de ser monetizado logo de cara. E aqui nós temos dois tipos aqui de monetização. A monetização com AdSense, ou então vendendo algum tipo de serviço no website, ou então produzindo o website e vendendo esse website para clientes. Vamos supor que você comece a vender sites para professores, para skatistas profissionais, para empresas de maneira geral. Essa é uma forma. Produz o projeto e vende. Armazena também aquele código-fonte, porque você pode utilizar nas próximas vezes de modelo para outras empresas. Então, muitos programadores fazem isso. Depois que eles constroem o primeiro website, eles mantêm aquele código-fonte e utilizam boa parte daquilo para outros projetos. Assim, eles não precisam sofrer demais. E caso você seja um programador ainda inseguro, porque está começando, tem medo de pegar no cru do HTML, CSS e JavaScript, é uma forma legal construir um website utilizando o famoso WordPress. Quem não tem conhecimento do WordPress, dá uma pesquisada no Google rapidinho, mas é um website onde você pode se utilizar de alguns códigos pré-criados, de algumas ferramentas pré-criadas, para que você construa um modelo de website muito similar a um blog. Alguns são, inclusive, blogs, beleza? Então, essa é uma primeira forma de se monetizar, e aqui nós temos dois ganhos: ou você ganha vendendo, ou você ganha monetizando com AdSense, ou então vendendo algum serviço nessa plataforma. O AdSense, para quem não sabe, é o serviço de publicidade do Google. Então aqui, se você vincular o AdSense ao website que você criou, é possível que você comece a ganhar dinheiro por clique. Cada visualização vai gerar um faturamento específico para você. Aqui é importante dizer que existem projetos simples que podem ser criados e que já vão render visualizações. Eu consigo pensar em alguns exemplos. Vamos supor, cria um website que mostre cotações variadas de moedas para o exterior. Existem projetos assim, mas se você parar para pensar nisso, hoje em dia existe projeto para tudo, tá? Sempre alguém já pensou em alguma coisa parecida, pelo menos com o que você já fez. Você pode criar um website que controle despesas, sempre que for pagar uma conta faz um lançamento, por exemplo, de maneira gratuita, mas você pode monetizar com AdSense. Seu website tem que fornecer algum serviço relevante para que ele renda frutos, beleza, pessoal? Então essa é a primeira ideia de projeto: construção de website, seja para vendê-lo ou seja para monetizá-lo via AdSense ou outros serviços, como vendas dentro da plataforma. Coloque links para redirecionar para produtos na Amazon, coisa do tipo, onde vocês vão ganhar uma comissão em cima. Essa é uma forma. Outra forma que nós temos aqui, que eu consegui pensar que é um projeto mais voltado para a área de dados, mas pode envolver programação também, são planilhas automatizadas no Excel. Planilhas que controlam, por exemplo, o fluxo de caixa de empresas, planilhas que controlam estoque, faturamento e que tragam fórmulas automatizadas que facilite para o empresário ou dono de um business para que ele consiga aí ter um controle maior sobre as suas rotinas de vendas dentro da empresa. Por exemplo, uma demonstração de resultado de exercício automatizada. Enfim, uma planilha que já faz a extração, já faz o cálculo dos impostos, tudo certinho que ele tem que pagar. Isso pode fazer com que ele corte, inclusive, alguns custos com advogados, contadores, enfim. Esse tipo de coisa aí cabe dentro desse processo e com certeza pode ajudar o empresário. Se você ajudou o empresário, você resolveu um problema, e resolvendo um problema você vai ganhar uma grana. Beleza? Próximo projeto aqui que eu consegui pensar, um projeto de análise de dados no Excel também. Eu fiz alguns desses e o que eu fazia na época era o seguinte:
Eu fazia amizade com o pessoal das empresas e fornecia meu serviço de maneira gratuita inicialmente. Então eu pedia para eles acesso às bases CRM ou ERP. CRM é o Customer Relationship Management e o ERP é o Enterprise Resource Planning, que nada mais são do que sistemas onde existem dados de todas as vendas das empresas. Então, por exemplo, se a empresa vende o produto A, lá vai mostrar quais são as características do produto A, quando ele chegou em estoque, quando ele foi vendido, para que cidade foi vendida, de quem era, de qual era a profissão da pessoa que comprou, ou se for uma pessoa jurídica, qual é a empresa, de que ramo, de que cidade, que estado, em que hora do dia, em que mês do ano. Isso tudo são informações de ouro hoje em dia, porque você pode observar essas informações e fazer uma análise quantitativa e verificar qual é o período do ano, por exemplo, que se tem a maior quantidade de vendas. Você pode pegar, por exemplo, a Black Friday, onde é um período onde tem um pico de vendas, e ali você pode direcionar para o empresário algumas sugestões de promoções. Você pode orientar o empresário a entender melhor as sazonalidades do negócio dele. Quase todo negócio tem algum tipo de sazonalidade, que significa que em determinado período do ano existe um volume de vendas maior para determinados produtos. E a função do empresário é explorar isso para que ele consiga ganhar uma grana a mais com isso, certo? Então aqui uma outra ideia de projeto. Aqui vocês podem utilizar Python, Power BI e Excel como minha sugestão. Outras ferramentas também cabem. O importante é que vocês conseguirem direcionar o empresário, falar para ele quais produtos estão dando mais faturamento, quais produtos dão uma margem de lucro maior, em que período do ano ele deve fazer campanhas no Facebook ou no Google para dar uma publicidade maior, ou melhor dizendo, um engajamento maior e gerar maior quantidade de leads, né, de compras efetivas. Então, tudo isso, o que você vai concluir ao olhar os dados da empresa? Você vai olhar aquilo, começar a fazer gráficos, entender a produção do empresário e passar essas informações para ele. Boa parte das vezes o empresário só tem uma noção, ele não tem a análise no fundo, a análise afunilada. E é isso que a análise de dados vai fazer, beleza? Então esse é um projeto bem bacana. Inicialmente eu fiz um de graça e depois eu vendi 2 desses por um valor baixo. E na época eu estava trabalhando como professor, mas por fora fazia esses projetos de entrega de Business Intelligence, né, ou Data Analysis, que são muito similares aí à área, beleza? Um outro projeto aqui que é bem bacana que vocês podem utilizar, esses aqui são mais difíceis de vender, mas também é possível, são robôs em Python. Robôs que podem fazer algumas tarefas. Um bem bacana aqui que eu posso passar para vocês é o chamado Web Scraper. O Web Scraper é um famoso raspa-telas. Ele procura por informações em alguns websites, como artigos financeiros, por exemplo, se você programar ele fazer isso, e ele vai começar a fazer cotação, vai começar a fazer, vai raspar as telas desses artigos e ele vai salvar automaticamente numa planilha do Excel, por exemplo. Isso pode fazer com que você utilize esses dados aí para criar uma base útil e de valor, e é possível até vender para alguém, ou então você mesmo utilizar e criar um algoritmo aí para, por exemplo, fazer compras e vendas, ou então recomendações de compras e vendas de ações que estão com notícias bombando, né? Por exemplo, imagine que cai um avião de alguma empresa da bolsa, né? Ou então um vazamento da Petrobras, coisa do tipo. Isso impacta muito nas ações da empresa. E quando muitas notícias começam a aparecer sobre essa empresa, negativas, tende a cair o valor da ação. E se for positivas, a aumentar. E assim você vai conseguir ter um norte do que fazer com a ação, com base nesse algoritmo que você fez após ter criado o raspa-telas. É um projeto aí que vai demorar algumas semanas ou meses, mas vai trazer um ganho espetacular aí, profissional para vocês e talvez até financeiro, beleza? Esses projetos em Python eu consegui realizar devido à minha leitura de um livro que se chama Automate the Boring Stuff with Python. É um livro extremamente útil para quem está começando, já passou pelos fundamentos aí da linguagem do Python, e ele lá ensina, por exemplo, como automatizar algumas tarefas repetitivas, tá? Então, ele ensina uma diversidade de ferramentas com o Python que você pode usar para criar valor para empresas ou então para automatizar processos simples. Em português, se eu não me engano, significa automatizar os trabalhos maçantes com Python, tá? Acho que essa é a tradução do livro, mas em inglês é Automate the Boring Stuff with Python. Uma outra ideia que eu posso dar aqui para vocês, que vocês podem utilizar para vender, são
Aplicativos de celulares. Esse aqui são um pouco mais difíceis para vocês se aprofundarem em linguagens que permitam a codificação em dispositivos Android ou iOS. A criação de aplicativos é um pouco mais trabalhosa, porque exige um conhecimento aí nas plataformas de Android e iOS, principalmente. E aqui vocês podem criar aplicativos de despesas, games simples. Um exemplo, um Candy Crush da vida. Esses projetos aqui vão demorar semanas ou meses, tá, pessoal? Então é isso, importante deixar claro que são projetos simples, mas que demoram. Não são da noite pro dia, vão conseguir chegar lá e vão ganhar uma baita experiência com esse tipo de coisa. Mas aqui eu dei algumas ideias. Vocês podem então criar esses aplicativos, criar esses websites, criar esses robôs, enfim, essas análises de dados e outros aplicativos utilitários que vocês possam ter em mente aí, utilizar essa ideia e aplicar essa ideia na prática para começar a vender esse produto. Divulguem nas redes sociais, criem uma rede social, comece a vender esses produtos pela internet mesmo, né? Vocês não precisam hoje em dia nem se identificar em boa parte dos casos inicialmente, você só precisa criar um PJ, se identifica através dele, como uma forma de se proteger, né? Mas aqui vocês vão conseguir criar projetos espetaculares que de uma forma ou outra vão te ajudar muito, seja ganhando uma grana, seja construindo uma reputação ou ganhando experiência e criando aquilo. Eu espero que tenha ficado claro, a ideia aqui era bem simples, passar alguns projetos que vocês podem criar como programador nível básico aí, e de novo, todos esses projetos vão demorar pelo menos algumas semanas, outros meses, e é recomendado, na verdade é necessário que vocês tenham um nível básico já na linguagem, seja Python ou qualquer outra linguagem de programação. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.